Então vamos lá. E segunda parte aqui, vamos continuar aqui rapidinho. Tá? Então aqui, dentro desses trocadores compactos, né, eu tenho vários tipos, né? Eu tenho o TFHE, tenho o PFHE. Então vou mostrar um pouco aqui do que é, essa é uma sigla em inglês, né? É Plate Fin Heat Exchange, tá? E aí uma coisa que vai determinar, isso aí independente de ser compacto ou não, é a questão da escolha, né? Então, obviamente, isso aqui vem do processo, né? Pressão e temperatura. Então, quem vai determinar isso é o pessoal lá do processo. Não adianta você brigar, porque é o processo que determina isso. Depois a fase, tá? Então, se vai ter ebulição, se vai ter condensação, né? Então isso é importante, né? Se vai ter evaporação. Então isso muda, né, a estrutura mecânica do trocador. Como é que é esse fluido em termos de incrustação, né? Eu mostrei ali a foto ali da salmoura ali ficando, né, incrustada ali no trocador. Tá? Qual é a queda de pressão, né, a perda de carga que é admitida para o projeto. Força e robustez, isso é a parte mais estrutural. Tamanho, peso, né, porque eu não tenho o tamanho do mundo inteiro aí para fazer um trocador e jogar dentro de uma fábrica, né? Então isso é uma coisa que limita. E qual é a mistura aceitável, né, dos fluidos, né? Então isso é uma coisa que tem que ser levado em conta porque existem acidentes, né, que podem acontecer quando os fluidos se encontram um com o outro, pode ir para a corrente um do outro e pessoas podem se acidentar com isso, né? Ingerir o fluido e passar mal, tá? Então aqui eu vou ter um tubo, tá? E vou ter as aletas, né? Então o TFHE é basicamente isso, né? Trocadores que vão usar essa estrutura aletada no tubo. E aí uma coisa que eu já sofri é isso aqui, tá, gente? Você tem que ter cuidado quando você for comprar ou mandar fazer o trocador. Tá? A gente teve uma experiência na fabricação de um recuperador de calor, então ele era exatamente isso aqui. E, e a gente mandou fabricar e basicamente o cara pegou arruelas aqui e botou no tubo, né? Só que se isso aqui você cria uma resistência. Então quando a gente botou as aletas, né, a serpentina lá, a aletada ficou pior. Mas por quê? Porque no espaço vazio aqui você cria uma resistência, né, e piora a transferência de calor. Então a fabricação disso aqui é super importante. E aí a gente achou realmente alguém que fabricava, né, o tubo aletado, né? Existem várias formas de ele é, ele é recravado assim dentro do tubo, né? Então a aleta ela corta o tubo e aí você não tem espaço nenhum. Então ali você tem realmente condução, tá? Então o cara tentou fazer aqui, tipo, fazer as aletas aqui com a arruela e soldando, né? E aí, claro, não ficou uma desgraça, né? Então tenham cuidado porque foi bem interessante esse problema que a gente teve, né? Então a fabricação mecânica ela vai determinar aí o sucesso ou fracasso também, tá? Então a fabricação é fundamental, tá? Então só algumas estruturas que você pode ter, tá? Nas aletas, né? Isso também tem a ver com o espaçamento, né? A questão de acúmulo de poeira, dependendo da aplicação. Tá? Então aqui a ideia é você deixar ele com uma área muito grande, né? Esse aqui é o PFHE, então basicamente eu vou usar ele para duas correntes, né? A, né? Então é muito comum a gente querer recuperar, por exemplo, o calor dos gases quentes, né? De um grupo gerador e você querer aquecer o ar, né? Para fazer um ar de combustão, para ele já entrar mais aquecido na câmara de combustão. Então você pode usar nessa aplicação aqui. Tá? Então aqui são algumas características que eu listei, tá? Desse tipo de trocador de calor. Então ele tem uma troca aqui, uma relação área por volume grande, né? 6.000, né?
Então ele tem uma aplicação, como eu estava falando para vocês, gás, né? Eu tenho, geralmente é gases de combustão, alguma coisa que sai aquecido e eu quero aproveitar aquele calor ali e reaproveitar. Ok, existem limitações quanto à pressão, né? Porque aqui você vê que é uma estrutura de chapa, né? Então eu não tenho essa disponibilidade, apesar de ter uma pressão aqui relativamente boa, né? Para aplicação. E aí também tem a questão do material, né? Que, e aí eu tenho essa limitação quando você trabalha com alumínio, tá? Então você tem que ter alguns cuidados. E aqui são algumas estruturas, né, que você pode ter para tentar melhorar, né, a troca de calor, tá? Então você tem aqui essas venezianas aqui que podem ser furadas, né, com veneziana, pino. Tudo aqui a ideia é sempre aumentar a área de troca, né? Então é sempre o mesmo objetivo, que é o que dá para a gente mexer aqui estruturalmente, tá? Aqui são algumas formas construtivas, né? Fluxo cruzado, né? É uma aplicação muito comum, né? Você tem os gases de combustão aqui na corrente e aqui eu passo o ar e ele sai pré-aquecido, né? Então tem várias formas aí de tratar isso aí. Então vamos falar aqui no geral, porque aqui a gente também vai tentar simular alguns tipos de trocadores e, por exemplo, eu coloquei aqui esses trocadores, esses detalhes construtivos aqui, ó. Por quê? Porque você pode ter um problema com malha, tá? A malha, dependendo da estrutura aqui, vai te gerar uma dor de cabeça. E aí a gente vai reservar uma aula para falar sobre meio poroso, tá certo? Porque eu tenho, né, uma dimensão no trocador grande em detrimento dessa região aí aletada, né, a estrutura de troca muito pequena. Então essa relação aqui faz com que eu tenha uma malha muito pequena, né, e um comprimento grande. Então vai me gerar uma quantidade enorme e pode ficar inviável, né, você simular isso aí. Tá? Então a gente vai também tratar isso como meio poroso. Uma outra coisa também que a gente vai dar uma pausa é tratar escoamento multifásico pensando em aplicações para trocadores, tá? Então vocês viram lá a palestra de Léo, né? A gente fez uma simulação ali, é multifásico, porque eu tenho partículas, né? Ali a gente jogou partículas de bactérias na corrente e a ideia era ver a retenção, então a gente também aqui vai fazer isso, a gente vai jogar, por exemplo, uma corrente de ar com gotículas de água, né, representando, por exemplo, um ar comprimido, né, que ele está lá cheio de gotículas de água, e ver como é que é essa separação da água, né, das fases dentro, né, da tubulação, trocador. Tá? Então vamos lá. Dentro da classificação, né, que eu mostrei geral, então eu tenho aqui de acordo com o processo de transferência. Então eu posso ter contato direto. Esse contato direto diz respeito aos fluidos, né? Então um exemplo clássico aqui é torre de resfriamento. Na torre de resfriamento você tem o quê? Você tem a aspersão, né, da água que você quer resfriar e tem vários formatos, mas uma torre bem comum é a de contrafluxo. Você pega e injeta o ar, né, insufla o ar dentro do equipamento e aí em contracorrente, né, a água vai caindo, em contracorrente eu tenho o ar e aí eu tenho um processo de resfriamento evaporativo, tá? Isso aqui foi uma telinha do LabVIEW que eu fiz no mestrado, isso faz um tempinho já, e onde eu fiz vários testes, né, com vários tipos de enchimentos, né? E, e aqui eu entrava com uma água, né, a 34 graus e ela chegava aqui na bacia a 30,6, né, 30,7, né? Então eu tinha um ΔT aí de 3 e alguma coisa. Aqui tem o ΔT, né? Cadê? Aí eu tinha aqui o cálculo do approach, tá? Que é a aproximação. Eu tinha aqui o resfriamento e tinha a temperatura do bulbo úmido, né? A temperatura do bulbo úmido para esse tipo de troca de calor é importante porque é onde eu vou ter a aproximação, né? Porque eu não consigo resfriar abaixo, né, da temperatura de bulbo úmido
para esse tipo de processo. Então eu estava saindo com 30 graus e meu limite teórico poderia chegar até 26, né? Que seria a aproximação que eu teria, né? Se você somar aí, você vai ver que é exatamente essa diferença aqui de TBU para o approach, tá? Enfim, então aqui eu testava vários tipos de enchimentos e a ideia é a mesma, é tentar aumentar a transferência, aumentar a transferência de calor. E aí por isso que a gente chama de contato direto, porque o ar realmente entra em contato. Tá? Então aqui tem algumas características que eu grifei, né? Os dois fluidos se misturam. Aqui eu tenho transferência de massa, porque eu tenho uma gota sendo pulverizada que vai encontrar com o ar que está mais frio, né? Aqui no caso, na ocasião, né, eu estava em Recife, né? Então o ar de insuflamento estava entrando a 29 graus e a minha água quente aqui, ela estava a 34, né? Obviamente, numa época mais fria aqui, 25, eu tenho um DataTel de 4, eu podia melhorar aqui esse resfriamento. Tá? Então, eu tenho troca de massa. Por quê? Porque a gota d'água ela vai trocar calor com ar e, ao mesmo tempo, ela está perdendo massa, porque parte dessa gota ela vai evaporar. E quando ela faz esse processo de evaporação, aqui eu tenho uma temperatura e aqui eu vou ter uma temperaturazinha menor, porque esse processo evaporativo ele vai retirar calor da água, por isso que a água cai aqui mais fria, né? Então isso é um processo muito usado e a gente tem essa transferência de calor e massa, né? Porque a gotícula reduz. Então, no geral, né, você tem aqui uma perda de água, né? Para você estar jogando um ar saturado ali com água, né? Com vapor d'água, né? Então, o pessoal faz conta aí de 2% da vazão da bomba, né? Então, uma perda aí é um número mágico da engenharia, né, 2% de perda de água, ou seja, eu estou resfriando minha água, né, tem essa vantagem, mas eu tenho uma perda de água só pela evaporação. Tá? O que mais? Então, eu tenho taxa de transferência de calor muito altas porque eu tenho agora transferência de massa. Tá? Então, você imagina aqui, né, eu tenho um ar que, veja que ele está bem quente, né? Acho que era verão aqui. E você, mesmo assim, você consegue um resfriamento de 3 graus e meio, né? E para uma umidade relativa alta aqui em Recife, né? Então, por isso que eu medi a temperatura do bulbo úmido, porque esse desempenho do ator de resfriamento ele é muito sensível, né, às características climatológicas da região. Né? Essa mesma torre de resfriamento, se eu levasse lá para Petrolina, por exemplo, o comportamento era outro, né? O ar lá é mais seco, né? E aí eu conseguiria um delta, um resfriamento maior. Certo? Então esse é o trocador. Aqui são algumas aplicações industriais, né? Todo canto tem uma torre de resfriamento, né? Inclusive o pessoal termina criando um vício de linguagem, né? Chamado de torre alpina, né? Alpina é só um fabricante, um dos vários fabricantes que a gente tem hoje. E termina chamando de torre alpina, né? Mas na verdade é uma torre de resfriamento, tá? Então, no geral, onde você tem trocador de calor que precisa retirar calor, né? Então você tem aqui o trocador de calor na fábrica. Aqui eu tenho o processo, ele vem com a temperatura alta, eu preciso reduzir essa temperatura e a torre de resfriamento vem aqui trocando o calor, né? E aí eu tenho um resfriamento evaporativo. Então eu tenho aqui uma aplicação, tá? Um outro tipo de trocador de calor que também é muito usado é condensador evaporativo, né? Agora aqui, apesar de eu ter o mesmo princípio da torre de resfriamento, ou seja, eu tenho uma troca, um contato direto entre o ar e a água. Aí faz o resfriamento evaporativo. Mas o fluido que eu quero resfriar não tem contato. Aqui no caso é um, um condensador evaporativo para você, por exemplo, condensar, né, amônia. Né? Então, dentro desse carinha aqui, ao contrário da torre, né, eu tenho uma serpentina. Né? Também tem um enchimento dentro, eu tenho ventiladores, é a mesma coisa de uma torre. Só que eu tenho uma serpentina aqui onde eu vou entrar o fluido que eu quero resfriar. No caso aqui é a amônia.
E aqui do mesmo jeito, eu tenho o ar entrando, chamar aqui de amônia, né? Aqui eu tenho o ar entrando e aqui eu tenho a água sendo aspergida aqui nos tubos, né? E aí eu troco também calor, né? Numa taxa de transferência altíssima, né? Então aqui eu tenho a amônia entrando nos tubos, né? Na serpentina, tá? Aqui eu tenho a água industrial que vai ser aspergida no condensador e aqui eu tenho os ventiladores, né? Insuflando o ar na estrutura. Aqui é uma parte interna, né? Então aqui eu tenho os ventiladores, né? A foto que eu tirei. Aqui é a serpentina, aqui eu estava falando para vocês, são os tubinhos onde a amônia vai ficar recirculando, tá? Vejam que aqui a gente já tem incrustação, né? Isso é natural, isso vai evaporando. Toda a água ela tem sais, né? E esses sais vão se depositando nas paredes do tubo, tanto internamente como externamente. No caso aqui, como o contato é externo, vai ficar na parede externa e isso cria também uma resistência, uma resistência térmica, né? Aqui é só um exemplo de uma plaqueta, né, do equipamento, né? Então ele tem uma capacidade de rejeição de calor de 577 kW, né? Então ele tem a temperatura de condensação de 35. O cálculo aqui é feito com a temperatura de volume de 26, comparando aqui com aquela que eu mostrei aqui, ó. Eu tinha 26,1, isso aqui eu medi. Tá? Então veja que o cálculo no equipamento desse, o cara tem que saber onde é que ele vai ser instalado, né? Faz toda a diferença. Tá? Aqui eu tenho vazão de ar, vazão de água, e aqui eu tenho a carga de amônia, tá? Para fazer a mudança de fase, né? Aqui no caso 111 kg. Tá? E aqui tem um make-up, né? Que é a água que vai ser reposta. Ó, veja que é uma vazão grande, né? 1,7 metros por hora, porque eu tenho um make-up, porque eu preciso. A água vai evaporando, vai embora, eu preciso repor, senão seca a bacia, né? Então eu preciso estar o tempo todo recuperando isso aqui, tá? E aí aqui são as pressões que eu preciso, né, para manter essa vazão de água aqui, 10 metros coluna d'água mínimo e máximo 30 metros coluna d'água. Então, são valores característicos aí de uma aplicação industrial. O outro, né, é contato indireto, e aí eu entro nessa outra caixinha aqui, nessa árvore de decisão, né? Eu tenho aqui transferência direta. Então aqui eu tenho uma parede, né? Ou seja, ele não vai ter contato mais com o fluido, né? Então agora eu vou ter um fluido que está entrando aqui, ele vai ter uma barreira mecânica, né? Um tubo ou uma placa, e o outro fluido aqui que está roubando calor ou entregando calor, né? Resfriando ou aquecendo, não tem contato, certo? E aí sempre vai ter o que a gente chama de uma parede, né? Alguma coisa que vai estar separando ele, tá? E aí eu posso ter um que a gente chama de recuperador de calor. Recuperador por quê? Porque aqui, por exemplo, aqui eu tenho gases, né? Gases de combustão que iam embora para a atmosfera, tem uma temperatura interessante. E aqui eu posso colocar água, por exemplo, e aquecer a água, né? Então aproveitar esse aquecimento aí. Tá? Aqui eu tenho um exemplo aqui da universidade, né, que a gente estuda na UFPE, onde eu tenho o Cogen Casa, né? Acho que vocês já foram lá. Então é uma planta, né, de microcogeração. E aí eu tenho uma turbina a gás, né? Então ela gerava gases, né? Ela gera gases quentes que iam para a atmosfera. Aí o que eu faço? A gente faz o recuperador de calor, os gases quentes passam pelo trocador e aí eles vão embora. Com isso eu tenho uma serpentina aqui dentro que eu aqueço a água e coloco nesse pulmãozinho aqui que a gente chama de acumulador. E aí essa água quente eu posso usar para aplicação direta ou posso, por exemplo, para alimentar um chiller de absorção, que é o caso lá da planta. E aí eu tinha dois carinhas, né, para gerar esses gases quentes. Eu tinha uma microturbina a gás, né, ciclo Brayton, e tinha um GMG, um grupo gerador, que é o equipamento mais comum aí, que a gente vê em todo lugar, né? E aqui eu tinha também um recuperador de calor, né? E aí também gerava água quente para essa. E aí a gente tinha uma turbina a gás de 30 kW, né, de potência nominal, né? E aqui também um gerador também de 30 para a gente comparar
a questão de quanto esse cara aqui gera de aquecimento para a água, e comparar, fez muita comparação aqui entre essas duas máquinas. Aqui são fotos da época, né? Hoje está um pouco diferente, né? Já tem cerâmica aqui no piso, mas a gente pegou desde o início da construção do laboratório, né? Então aqui está a turbina a gás da Capstone, aqui está o trocador de calor, né? O recuperador de calor, os gases saíam por aqui e saíam para a atmosfera, né? E aqui eu tenho o meu acumulador. Aqui eu tenho o grupo gerador, né? O grupo gerador a gás natural, todos os dois aqui trabalhavam com gás natural. E aqui é o recuperador de calor, né? Foram esses trocadores de calor que quando foram fabricados, né, tava com aquela história do tubo com as aletas que não prestaram, né? E aí teve que achar um fornecedor, né? E aqui está um chile de absorção da Yazaki, né? De 35, né? 35 kW e para gerar frio, né? Então ele recebia água quente a 85 graus, então a gente conseguia aqui a 85 graus dessa água, e essa água alimentava o chile de absorção, que tem uma câmara fria aqui que a gente fazia a parte de resfriamento, né, da câmara fria. Veja a data da foto aqui, é bem antiga, né? Faz um tempinho. Depois eu tenho, dentro do contato indireto, né, a gente tem transferência direta e tem também o tipo de armazenamento. Tá? Então, qual é a característica, qual é a diferença? Né? Aqui, o que é que acontece? Quando eu estou trabalhando com armazenamento, né, o meu característica principal é a questão da que eu vou estar mudando aqui, né, alternando o fluido, tá? Então, hora eu estou passando os gases quentes, eles aquecem a matriz, depois eu passo o ar frio para ser aquecido pela troca de calor dessa matriz, né? Então, esse cara aqui a gente conhece como regenerador. Então, existe o recuperador de calor, que é esse cara aqui, tá? Veja que ele não tem essa alternância, ou seja, os gases quentes vão passar pelo mesmo lugar e o ar também, né, ou a água que você quer aquecer vai passar pelo mesmo lugar. E no regenerador não, né? Você tem realmente um funcionamento de regeneração. Então a matriz, hora esquenta, e quando ela está quente, né, ela transfere esse calor para o outro fluido. Aí ela esfria e depois fica alternando. Onde é que a gente encontra isso, né? É bem comum a gente ver essas colunas, né, de secagem de ar comprimido, né? Assim, eu tenho alumínio, é mais comum alumínio, né? Que é um material de secante, né? E aí eu fico fazendo a batelada, né? Então, quando eu tenho a descarga do compressor, ele limpa, né? Ele tira toda a umidade ali do ar, né? E aí ela satura, e aí eu venho com outro corrente de ar para fazer a regenerando. Por isso que eu tenho essas válvulas aqui de 3 vias para ficar mudando isso aí, né? Então é bem comum. Uma outra aplicação que é mais específica para forno, tá? Então isso aqui é uma aplicação que a gente encontra na indústria do vidro, né? E aí eu tenho uma matriz aqui, ó, de tijolo refratário, onde eu fico mudando aqui o ar de combustão, né? Ele é pré-aquecido para poder entrar aqui no forno de vidro, tá? Aqui é só uma fotozinha da aplicação, né? Então aqui eu tenho um leito onde tem, né, o vidro derretido, né? Uma linguagem simplória. Aqui é a câmara de combustão e aqui é uma foto interna de um forno desse, né? A gente tem uma indústria dessa aqui, né? E aí como é que funciona? Olhando uma vista superior aqui, bem simples, né? Eu tenho aqui o meu regenerador. Então o que acontece? Eu tenho a chaminé e aqui eu tenho um damper, né? Que é uma portinholazinha, onde eu vou ficar alternando aqui a passagem do ar, tá? Então o que acontece? Eu venho, faço a queima, né? Então os gases vão ficar aqui dentro do forno, trocando calor com a massa líquida aqui do vidro, e depois os gases quentes vão embora. Então o que acontece? Eu estou pegando o ar da atmosfera, né, que está frio, passo aqui nesse leito que está quente, tá? Faço a combustão, os gases quentes vão embora e enquanto isso ficam aquecendo aqui o leite, né? O leito. Então,
essa fábrica mesmo que eu visitei, os caras trabalhavam com 20 minutos. Então eu ficava 20 minutos aqui e depois eles mudavam o damper, né? Aí todo, claro, todo lugar que tem um eletrodozinho, porque se der um problema, o cara vai lá e usa a parte elétrica. Então aqui uma vista lateral, né, só para vocês entenderem. Então o damper fecha para a chaminé e aí eu meto o ar nessa massa de tijolo que está pré-aquecida, porque já foi aquecida aqui na batelada, né? Passou 20 minutos recebendo gases de combustão. Aqui o ar vem, tem um queimador, né? Eu tenho aqui a chama, os gases quentes se formam e esses gases quentes têm que ir embora. Então esses gases quentes saem pelo outro lado, né, do forno, trocam calor com a matriz que está fria e vão embora. Né? Então é por isso que a gente chama de regenerador. Eu fico alternando isso aí. Tá? Esse tipo aqui a gente chama de estático, né, porque a matriz fica lá paradinha. E eu tenho também ele regenerativo dinâmico. Né? Então ele gira aqui para fazer essa mudança. Né? Então ele geralmente é uma roda. Tá? E eu tenho um leito aqui, uma matriz, e aí eu vou, em parte dela, eu tenho os gases quentes, então eu vou aquecer aqui essa metade, né? Eu tenho uma selagem aqui, enquanto isso eu estou passando o ar frio, só que essa parte aqui já estava quente, né? E aí eu pré-aqueço o ar. Né? Isso é comum você ter em usina, né? Você pode ter esse sistema de pré-aquecimento do ar da caldeira, tá? Então eu recebo aqui os gases quentes, pré-aqueço, vou embora, né? Parecido com o forno de vidro, né? Só que aqui, ó, eu tenho essa roda que vai girar, tem um motor que faz ela girar e aí ela dá um troca e aí eu faço a reversão e pré-aqueço o ar de combustão que vai para os queimadores. Então eu tenho uma economia de energia com uma coisa que ia ser perdida, né? Os gases quentes iam para a atmosfera e eu pegando o ar frio para colocar nos meus queimadores, né? Então eu pré-aqueço o ar de combustão e isso dá uma economia gigante, tá? A gente já teve um caso de fornos, né? O cara tinha um forno, tá? E os gases quentes saíam a 900 graus. Isso é outra aplicação, não era não a usina, tá? E, e aí você pensa o seguinte, pô, 900 graus, cara, dá para fazer uma brincadeira com isso aqui, né? E aí dá para o quê? Pré-aquecer o ar e colocar na parte de combustão, eu economizo, ou eu poderia também ter um leito de secagem aqui do material que entrava aqui nesse forno, que eu poderia usar esses gases quentes, né? Não os gases quentes, mas o ar aquecido e já deixar essa massa já pré-aquecida para entrar na carga do forno. Né? E aí é engraçado, porque isso aqui você tem que transformar em dinheiro, né? Então quando a gente pega a conta de energia de gás natural do cara, faz a mudança, né? faz a economia, transforma essa quantidade de calor em dinheiro, rapaz, na hora o cara pode fazer. Porque a quantidade de dinheiro é muito grande que você economiza com isso aí. Vamos lá, para adiantar aqui para a gente ir embora. Aí depois eu tenho, né, de acordo com o tipo de construção. Aí temos aspectos mecânicos, né? Então eu tenho ele tubular, o tipo placa ou, né, o topológico. Eu coloquei aqui o topológico, né? Então, para trabalhar aqui com ele. Então dentro do tubular eu tenho um casque-tubo famoso, né? Duplo tubo e serpentina. Tá? São os três que a gente trabalha. Aqui eu tenho uma figurinha de um trocador casca e tubo, né? Existe, né? Como eu falei para vocês, a norma TEMA. Ela é uma norma que vai tratar desses aspectos mecânicos, do tipo de flange, tipo de cabeçote, fechamento, tá? Então essa norma tem vários tipos de trocador. Tem a tabelinha aqui na transparência, depois eu vou mostrar para vocês, tá? É sem dúvida o mais usado, é o que você vai mais encontrar, né? O Shine Tube também a gente às vezes não chama, o pessoal chama muito também na indústria de sharing tudo, né? Termo em inglês, tá? E aí uma característica dele, porque como ele é um cilindro todo hermético, né? Então ele é um vaso de pressão. E aí, por ser um vaso de pressão, ele atinge pressões altíssimas, né? E aí às vezes por isso que às vezes ele é preterido, né? Em relação ao tipo placa, porque o tipo placa ele tem a
problema de pressão, né? Tem uma limitação de pressão comparado com algumas aplicações, tá? Mas quando você consegue uma pressão que dá para trabalhar com tipo placas, você consegue uma redução de tamanho gigantesca, né? Aqui é um exemplinho também de indústria, né? Aqui é um trocador de calor casco e tubo, né? Então aqui eu tenho amônia, né? Então eu passo amônia no casco e tenho a salmoura, né? Passando aqui pelos tubos, tá? E essa salmoura ia lá para o processo gelada, né? Para fazer a troca de calor com o processo. Né? E aí aqui a gente usava a amônia, né? Então aqui é o trocador ele todo isolado, né? E aqui ele despido, né? Então eu tinha que tirar para fazer a inspeção, medir, né? Abrir aqui o trocador, né? Então esse aqui é o momento da abertura e aqui a gente vê nitidamente, né, a incrustação. Então aqui é aberto o trocador, né? Fazia algumas inspeções, medição de espessura, dependendo da periodicidade fazia tração de solda por conta da amônia, né? Que é perigoso, né? Tem que ter certos cuidados e também a questão térmica, né? Então aqui eu ia criando uma resistência térmica, né? E aí o próprio operador já chiava lá na produção, né? Não estava dando conta. Então quando era a parada anual, né? Cada 2 anos aí, mais ou menos, eu não lembro, era mais ou menos isso. Aqui é uma boroscopia que eu fiz, isso faz um tempinho já, 2013. Então aqui, ó, você vê, né, nitidamente aqui o aspecto interno aqui da incrustação. Tá? Então isso aqui é um veneno aí para quem quer troca de calor, né? E aí, claro, meti a mão aqui, eu sabia que era salmoura, né? Não é nada perigoso. E aí eu passei aqui só para dar uma ideia, né, de como o negócio fica realmente. É para aqui, ó, né? Então é uma coisa que realmente você precisa de fazer limpeza, né, dos tubos. Né? Aqui é uma aplicação também para compressor de amônia, né? Então aqui está ele um casco e tubo, né? Aqui também são filtros de óleo, né? São filtros do compressor. E aqui era para trocar calor também com a amônia. Né? Então aqui é só mostrando aqui as aplicações. Então ele é bem típico, né? Eu tenho uma foto de um compressor desse, de outra modelo, trocando esse trocador aqui por um de a placas, né? E é impressionante o tamanho, né? Só que aqui é uma aplicação de alta pressão, né? Você tem aí alta pressão assim, né? Não era uma coisa tão comum, era 16 bar, se eu não me engano. Depois tem o duplo tubo, né? Que é o trocadorzinho mais simples, né? E a gente vai começar a simular ele, tá? Questões geométricas e de malha aqui para rodar mais rápido. Então a gente faz a simulaçãozinha dele, começa a fazer as brincadeiras aqui de calcular as coisinhas, né? E faz a nossa análise, tá? Então são basicamente dois tubos concêntricos, né? Tem muito o que falar dele, tá? Ele tem, assim, ele tem limitações de aplicação, tá? Aqui fala assim, né, de fácil manutenção, mas às vezes você pode ter problema de limpeza, né? Principalmente aqui, se tiver incrustação aqui para você limpar essa criança. Só aqui no tubo não, é beleza, né? Você vai lá, faz o varetamento e resolve. Né? E aqui são algumas variações que você pode ter, né? Você pode colocar aletas, você pode aumentar a quantidade de tubos, né? E botar aletas nos tubos. Então você pode fazer algumas alterações e fazer estudos, né? Ver se realmente isso aqui melhora ou piora, né? Então, por exemplo, você pode fazer um estudo multifásico, né? Você pode dar aqui uma corrente, né? Onde eu tenho partículas e aí eu posso ver, por exemplo, quanto dessas partículas, né, vão sendo depositadas aqui. Outro estudo que dá para fazer, que eu já fiz no TCC do aluno, foi a questão de limpeza, né? O pessoal usa umas esferazinhas de aço e injeta aqui para fazer a limpeza, né? As esferas vão batendo e vão fazendo a limpeza aqui dos tubos. Né? E aí a gente usa um modelo
de choque de partícula na parede, né? Que foi exatamente o mesmo modelo que Léo usou, só que ele usou para uma bactéria, uma coisa bem pequenininha. No caso aqui são partículas pequenas, tá? Eu vou tentar resgatar esse trabalho e a gente faz aqui também na aula, tá? Aqui são algumas fotos, né, do trocador duplo tubo, aqui é um trocador bem maior, tá? E aqui esses aqui a gente usou aqui no IF para refrigeração, né? A gente usou ele como um condensador, ok? Depois eu tenho aqui serpentina, né? Então aqui eu tenho uma figura esquemática, aqui é basicamente um tanque, né? Um vaso, e aqui eu tenho uma serpentina para onde vai passar o fluido, tá? Então a gente tem essa possibilidade, né? Também é muito usado em vários tipos de indústria de bebidas, tá certo? Aqui são algumas fotos. Quando se fala aqui, né, da limpeza problemática, se diz respeito a isso aqui, tá? Aí aquele trocador topológico que eu mostrei no começo da aula, ele substituiu um carinha desse, né? Então, você depois vem lá o artigo, né? Então, era um negócio desse tamanho aqui e foi reduzido para isso, um negócio impressionante, tá? Depois eu tenho um trocador tipo placa, já que é o grande concorrente do casco e tubo, né? Então ele vem substituindo em várias aplicações, tá? E ele tem uma alta relação, né, de área de troca por volume, e é nítido assim, você vê nas instalações, para a mesma aplicação, você vê a redução de tamanho. E outra vantagem é que você pode aumentar a capacidade dele, né, porque ele tem aqui os tirantes, você pode desmontá-lo, né, e aumentar o número de placas, né? Se você tiver espaço no trilho, você consegue aumentar a capacidade dele. Em trocador casca e tubo não tem essa possibilidade, né? Assim, ou você bota uma fita torcida, na torcida para melhorar, né? Mas a placa não, a placa tem essa vantagem. Qual é a desvantagem dele? É porque são essas plaquinhas, eu tenho aqui as vedações e elas têm limitações, né? De questão de pressão, tá? E aí, claro, o fabricante, né, de trocador de calor desse tipo aqui, ele está o tempo todo estudando e aumentando a carga de pressão para essas aplicações, né? Outra coisa também, né? Você sempre tem que estar fazendo inspeção nessas placas, que eu posso ter microfissuras e eu posso ter contato entre as duas correntes, né? E é uma coisa que a gente não quer. Porque às vezes você tem ali, por exemplo, o etileno glicol, né? Uma solução alcoólica, e do outro lado você tem o produto que é, por exemplo, uma bebida, né? Se houver essa troca, e aí o propileno glicol, o etileno glicol são álcools, né, que a gente não pode ingerir, né? Então pode morrer, né? Ou ficar com problemas de saúde seríssimos, né? Então eles também são considerados como um tipo compacto, né? Por causa da relação. Aqui são algumas aplicações, tá? Então ele é bem versátil, você usa para vapor, usa para área de refrigeração, enfim. Um fabricante bem conhecido, né? Alfa Laval, né? Todo mundo conhece esse fabricante. Mas tem vários também, tá? E a vantagem é isso, né? Ele tem esses tirantes aqui, né? E aí a gente pode desmontar e aumentar o número de placas e aumentar a capacidade, tá? São algumas fotinhas de aplicações. Aqui tem algumas informações interessantes da capacidade. Ó. Aqui ele estava com pressão de 25 bar, que já é uma pressão alta, né? Então, enfim. Aqui é uma outra aplicação do Easy Heat, né, da Sarco. É um produto que você compra pronto na Sarco, né? Você seleciona a capacidade e ele basicamente vem aqui com um trocador de calor a placas para você tem vapor e quer trocar calor do vapor para uma água, quer aquecer a água, né? Então você pode fazer isso. Dentro dessa classificação ainda, né, eu tenho também esse trocador aqui com a placa letada, né? Então eu posso também ter esse tipo de construção, geralmente é para você aplicar para correntes com ar, né? Ar, gases, enfim. Depois eu tenho aqui o tubo aletado, né? Isso aqui que a gente chama de serpentina, né? Então a gente já está mais acostumado por conta que é muito
utilizado em sistemas de refrigeração, né, em condensadores e evaporadores. Tá? E aqui são algumas aplicações de câmara fria, né? Então ele está aqui, né? E aí aqui eu recebi a amônia, trocava calor com o ar circundante aqui. Tá? São algumas aplicações, né? Então tem várias capacidades também. Ok, então a gente terminou aqui um pouquinho atrasado aqui, vou parar aqui a gravação. E aí a gente vai fazer, aqui é só mais uma motivação, né? A gente vai fazer a simulação uma simulação CHT, porque agora tem um sólido e tem um fluido, tá? De um trocador de calor duplo tubo, tá? Aí eu botei algumas fotos aqui do casque tubo, né? Enfim, aqui são as equações que vão ser resolvidas, tá? E aqui é o probleminha, tá? Então vocês vão encontrar, a geometria já está pronta, vocês não vão precisar desenhar, por isso que não tem aqui dimensões, tá? Vocês vão determinar aqui a efetividade do meu trocador. E aqui eu tenho as condições, né? Eu tenho um ar quente aqui a 600 Kelvin e tenho uma água fria aqui numa vazão máxima de 0,02, tá bom? Essa atividade aqui eu já tenho ela lá no canal, lá no Simufab, né? E aí vocês podem acessar e fazer essa atividade. A geometria também está lá, então vocês podem acessar e fazer, tá bom? Eu não vou fazer hoje por causa da hora, já são 7 horas, tá bom? Vou parar aqui a gravação.